No capítulo de hoje, você vai ver Jeremias demitindo o Olegário, seu homem de confiança, Bruno Mezenga contratando um detetive, Lia brigando com Bruno, Luana se escondendo de Bruno e Bruno e Luana se beijando e muito mais aqui no resumo do capítulo de hoje da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Agora vamos para o resumo de hoje. Leia se faz de ofendida depois de Bruno perguntar pelo amante dela. Ela diz que vai fingir que não ouviu aquilo, mas Bruno responde que ela ouviu sim e ele quer uma resposta. Ela nega, claro, mais uma vez, e Bruno diz para ela abrir logo o jogo com ele, porque se um dia ele descobrir que ela o traiu, ela vai sair de casa com uma mão na frente e outra atrás, sem levar nem mesmo o que é dela. E então Leia comunica que vai sair de casa como o filho dela fez e que vai ficar em um dos apartamentos dele. Bruno vai até o escritório de um detetive particular. Ele diz que quer saber tudo sobre a sua mulher. O detetive cobra $10.000 e Bruno acha caro e pergunta se ele sabe quanto custa esse valor em arrobas. O detetive, por sua vez, pergunta a Bruno quanto custa um par de chifres na cabeça do rei do gado. Bruno então diz para o detetive provar que ela o está traindo e ele paga o valor. Enquanto isso, lá na casa de Bruno, Lia chega e Júlia avisa que a mãe dela foi embora de casa. Lia não acredita no que houve e Júlia diz que eles não brigaram e que ela saiu numa boa de casa. Jeremias, Fausto e Marieta estão jantando e Jeremias se lamenta por ter demitido Olegário. Ele diz que Olegário sempre foi muito leal, muito fiel com ele. Marieta então diz que talvez ele tivesse cansado. Uma pessoa que trabalhou tanto tempo assim, a aposentadoria é um prêmio, né? Mas Jeremias discorda e diz que ele ainda está bem disposto, cheio de vontade de trabalhar. E Fausto diz que está na hora dele descansar. E Jeremias diz que neste caso ele também precisaria se aposentar. Fausto ri e diz que patrão nunca se aposenta. Jeremias pede para Fausto dar baixa na carteira de Olegário. Fausto encontra Olegário bebendo e diz para ele passar no escritório cedo para assinar a papelada. Olegário avisa que estará lá. Fausto sai e Olegário diz que ele está defendendo demais a Broaquinha e que é até de se desconfiar. Marieta e Jeremias conversam na sala e Jeremias pergunta se ela era tão apegada com o pai dela e ela responde que sim, que sempre dormia no colo dele. Marieta pergunta pelo tio Bruno e Jeremias diz que não gosta de falar sobre isso. Mesmo assim, ele diz que Bruno era o irmão mais velho que foi convocado para a guerra e nunca mais voltou. Marieta continua querendo saber detalhes, mas Jeremias fala que ela está perguntando demais por esse tio e ela diz que é só curiosidade. Marieta então fica lembrando do seu passado e acaba pegando no sono. Jeremias a acorda para ela ir dormir no quarto. Lia briga com Bruno Mezenga e defende Marcos. Ela pergunta se Bruno sabe do drama que Marcos está passando. E Bruno pergunta que drama. E Lia fala: o senhor não está sabendo de nada mesmo não, pai? E ele responde: o que eu sei é que ele não quer saber de se interessar pelos meus bois e que quando eu morrer, ele vai juntar tudo e vender para continuar a ficar sem fazer nada nessa vida. E Bruno então pergunta: que outro drama ele tem? Lia responde que não tem drama nenhum não, e se ele tiver, ele que conte para o pai. Leia se encontra com Ralph e ela diz que foi a gota d'água ele ter deixado o filho sair de casa. E Ralph avisa ela que eles não podem correr o risco de serem vistos juntos, porque ela pode perder
os seus direitos. Lia e Bruno conversam e ela pergunta se o pai está infeliz. Ele responde que infeliz não, ele está só muito confuso com tudo o que está acontecendo. Lia responde que imaginava e diz que o ama muito. Ele diz que sabia disso, mas é sempre bom ouvir. Lia então pergunta se ele a ama, mesmo com todas as besteiras que ela já fez. E ele diz, claro que sim. Luana ouve o avião de Bruno Mezenga chegando e seu coração dispara. Ela sai correndo para se esconder de Bruno. Júlia diz para Lia que Marcos está dormindo no quarto de Dimas, o motorista. Lia então fala que achava que ele estava perdido nessa vida. Lia vai até o quarto de Dimas e joga água na cara de Marcos, que se assusta. Bruno Mezenga chega na fazenda do Araguaia e diz a Zé que ele estava correndo às fazendas e resolveu passar para ver como estão as coisas por lá. Bruno procura por Luana e ela se esconde. Lia pergunta a Marcos o que ele andou fazendo esse tempo que ficou ali, e ele diz que ficou procurando emprego. Lia então conta a Marcos que Leia saiu de casa. Luana aparece para Bruno e ele pergunta por que ela está fugindo assim. E ela diz por nada, e ele pede que ela seja franca com ele. Ele pergunta a ela por que ela vive querendo ir embora de lá. Ele pergunta se ela está com saudades da miséria ou saudades de alguém. Luana responde que não tem ninguém na vida dela. Bruno se aproxima e diz que agora ela tem, mas Luana ainda continua meio arredia e Bruno diz que tudo bem, que leva ela então para onde ela quer ir. Luana se aproxima de Bruno e os dois se beijam. Bruno pergunta por que Luana fez aquilo e ela diz que é porque queria levar uma lembrança dele. E ele diz que então essa lembrança não vai ser assim e a beija novamente. Lia fala para Marcos que ele deve falar com Liliana. Marcos encontra Liliana e conta que saiu de casa e está procurando emprego. Ela sorri da situação. No final do encontro, Marcos diz para Liliana que vai assumir o filho. Lia resolve viajar para procurar a mãe. Leia pergunta para Ralph se ele só pensa nos bois de Bruno. O detetive, contratado por Bruno, grava a conversa de Leia e Ralph. Bruno Mezenga pensa em Luana. Luana diz a Donana que está feliz. Bruno Mezenga pede desculpas por ter beijado Luana e ela diz que gostou. Lia chega em São Paulo, não encontra a mãe no apart-hotel e aí ela acaba dormindo esperando pela mãe. E aí vai terminando mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Se você gostou do vídeo, curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo da novela resumida aqui no canal, ok? Te espero no próximo vídeo.